Meus amigos, aqui nos encontramos, mercê de Deus, para trocarmos pensamentos acerca de determinados temas da Bíblia. Hoje vamos enfocar a Páscoa. A Páscoa, literalmente, quer dizer passagem. Passagem. Ela simboliza a libertação do povo hebreu há mais de 500 anos no Egito. Eles foram para o Egito e lá se desenvolveram e cresceram, tornaram-se uma nação imensa e eram segregados, eram apartados da sociedade dos egípcios. Eles tinham uma vida muito oprimida, eram quase que escravos. A eles eram dadas as tarefas mais duras e pesadas. As próprias pirâmides do Egito foram construídas pela força muscular dos judeus. Mas a Páscoa encontra-se descrita no livro do Êxodo, capítulo 12. Disse o Senhor a Moisés, vou ler melhor que outras palavras minhas, a da Sagrada Escritura. Disse o Senhor a Moisés e a Arão, na terra do Egito, este nos será para vós o princípio dos meses. Será o primeiro dos meses do ano. Falai a todo o ajuntamento dos filhos de Israel e dizei-lhes, ao 10º dia deste mês, tome cada um cordeiro para a sua família. Vós os guardarei até o dia 14 deste mês, e os filhos de Israel o imolarão pela tarde. Sacrificarão, matarão. Eles tomarão o seu sangue e pô-lo-ão sobre as duas ombreiras e sobre a verga das portas das casas. Porque esta é a Páscoa, isto é, a passagem do Senhor. E aquela noite passarei eu pelo Egito, e matarei na terra do Egito todos os primogênitos, desde os homens até os animais. Foi a última praga das 10 que Deus deu poderes a Moisés para constranger Faraó a permitir que aquela população imensa, milhares e milhares de homens saíssem do Egito, porque traria um bacle na economia do país. E Faraó não consentia. Daí foi constrangido pelas aquelas pragas todas, que todos nós conhecemos. A última foi essa. Porque esta é a Páscoa, isto é, a passagem do Senhor. E aquela noite passarei eu pelo Egito e matarei na terra do Egito todos os primogênitos, desde os homens até os animais. Ora, o sangue com que estiver marcada cada casa, onde vós morardes, servirá de sinal a vosso favor, o sangue do Cordeiro. Eu verei o sangue e passarei a outra parte, e a praga da morte não tocará em vós, quando eu ferir todo o Egito. Continua. Esse dia ser-vos-á a um monumento, e vós o celebrareis de geração em geração, como um culto perpétuo, como uma festa solene à honra do Senhor, a Páscoa. Pelo meio da noite, ferirei todos os primogênitos do Egito, desde o primogênito de Faraó, que estava assentado no seu trono, até o primogênito da escrava cativa que estava na prisão. Tendo-se, pois, levantado de noite, Faraó, como também todos os seus herdeiros,
e todos os egípcios, foi grande o alarido, pois não havia casa em que não jazesse um morto. E em Mateus, capítulo 26, Jesus celebra a Páscoa. Celebra a Páscoa. E vocês vão verificar que ele está se dando como o cordeiro da Páscoa. O cordeiro do sacrifício, como ele sofreu, imolado na cruz. E diz aqui Jesus no capítulo 26, versículo 26 de Mateus. Estando eles ceando, tomou Jesus o pão e benzeu-o, e partiu-o, e deu-os aos discípulos. E disse, tomai e comei, este é o meu corpo, representando o cordeiro pascal. E tomando o cálice, deu graças e deu-lhe, dizendo, bebei dele todos, porque este é o meu sangue, representando o sangue do cordeiro, a celebração da Páscoa de Moisés. Bebei dele todos, porque este é o meu sangue do Novo Testamento, sangue que será derramado por muitos para a remissão dos pecados. Remissão é abatimento ou pagamento total. Que os pecados é que nos escravizam ao sofrimento. Os pecados nos tornam submissos à dor, à lágrima, às catástrofes, aos desastres que repentinamente ou vagarosamente nos atingem. E Jesus veio dizer que ele veio nos libertar, veio promover a nossa libertação da escravidão do pecado. Mas ele, como cordeiro sacrificial da Páscoa, que Moisés instituiu, ele veio sacrificar-se voluntariamente com o seu sangue e com o seu corpo, simbolizando o sangue e o corpo do cordeiro de Moisés, para que nos ensinar a nos livrarmos dos pecados. Porque ele diz aqui, sangue que será derramado por muitos para a remissão dos pecados. Só que essa remissão dos pecados não é de graça. Essa remissão demanda uma atividade, um comportamento todo individual, espontâneo, chamado penitência. Porque a penitência está estabelecida para a remissão dos pecados. Sem a penitência, nós não vamos remir os nossos pecados, que pagamos, quando menos esperamos, com uma tragédia. Todos nós estamos submissos a essas tragédias. No mundo inteiro, guerras, fome, doenças terríveis, como agora na África, tem o ebola e outras mais que graçam o nosso país e todas as partes do mundo. Só nós podemos nos livrar desse sofrimento através da remissão. Mas Jesus não veio nos remir de graça, ele veio nos ensinar a remissão dos pecados através da penitência, cujo tema já está há muito tempo transcrito numa palestra anterior. E tanto isso é a realidade, que se a remissão pela qual Jesus veio ao mundo fosse gratuita, o mundo desde há 2000 anos para cá não estaria mais sofrendo, não haveria mais nenhum sofrimento, não haveria nenhum desastrado, nenhum canceroso, nenhum prisioneiro mais no mundo. Portanto, não é de graça. Tem um preço e nós temos que pagar, conforme a penitência nos recomenda. Caríssimos, antes de encerrar,
essa palestra, eu concito a todos a celebração dessa Páscoa que Jesus pessoalmente fez. Aqui nós, em todo ano, no mês de janeiro, no dia 14, como foi instituído por Moisés, e certamente foi o dia em que Jesus celebrou essa Páscoa, essa solenidade que ele fez, que nós também poderíamos, numa homenagem a Jesus, no dia 14 de janeiro, sempre nos reunirmos, fazermos uma oração e com um pedaço de pão que nós cozêssemos sem fermento, que o pão asmo é o pão sem fermento. Foi o pão que Jesus comeu e disse que era o corpo dele. E com uma taça de vinho. Só que essa taça de vinho seria dividida entre todos os participantes, porque não era tomar uma taça inteira de vinho, porque Jesus pegou o cálice com o vinho e disse aos seus apóstolos: tomai e bebei dele todos, desse cálice. Então cada um deu uma bicadinha, não é para tomar o cálice inteiro. Então nós poderíamos fazer isso numa homenagem a Jesus, sempre no dia 14 de janeiro de todos os anos que daqui para adiante nós vivermos. Renovo meu abraço. Fiquem com Deus.